Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma videoaula aqui no nosso vlog e hoje o assunto é um tanto, como que eu posso dizer, é um assunto que nem todas as pessoas curtem, nem todas as pessoas se interessam. Como vocês sabem, o nosso canal ele é muito amplo, né? A gente fala de ciência política, a gente fala de história, a gente fala de filosofia, a gente fala de sociologia, a gente fala também de teologia, propriamente uma teologia mais cristã, propriamente dita, né? Então, nós temos essa amplitude muito grande que o nosso canal tem essa característica e essa foi a ideia inicial do canal, visto que, como eu digo lá no início do canal, no nosso vídeo de entrada, a intenção do nosso canal é exatamente essa, trazer uma multiplicidade de autores, uma multiplicidade de pensamentos, uma multiplicidade de áreas e disciplinas que possam favorecer qualquer pessoa que se interesse pelo conhecimento. E aí lá no Pinceladas do Saber, na descrição, eu digo que aquela página, assim como esse canal no YouTube, ela é uma maneira de eu me comunicar com o mundo. E como eu vou me comunicar com o mundo? Através daquilo que eu sou. Então, a minha vida ela é rodeada, ela é permeada, ela é de alguma forma atravessada por essas disciplinas que eu acabei de falar. Seja história, filosofia, teologia, sociologia. Essas matérias, elas permeiam de alguma forma a minha experiência de vida e é por isso que eu estou aqui comunicando algumas coisas que eu estudo. Hoje o nosso tema então será uma pincelada teológica, tá? A abordagem, o assunto que nós vamos tratar é teológico. Então hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre esse livro da editora Horizontes, que se chama Transformação a partir da periferia, Correntes emergentes da igreja e missões. É de um teólogo norte-americano chamado Paul E. Pierson. Paul E. Pierson. Ó, é esse livrinho aqui. O que é interessante desse autor, né, ou desse teólogo e desse livro mais propriamente dito? O que eu acho interessante de nós, então, observarmos? A primeira coisa é o seguinte: o livro fala de renovações espirituais na igreja dentro da história. Ele então vai analisar quais foram os movimentos históricos que permearam ou que aconteceram dentro da igreja cristã. Ele vai dizer o seguinte: a tese do livro é essa, ou ao menos do primeiro e do segundo capítulo. A tese de que acontece as renovações e as transformações, elas acontecem na periferia, na margem da igreja. Então é a periferia e a margem da igreja. Essa periferia pode se referir a um lugar geográfico propriamente dito, como também pode se referir a um lugar social ou a um lugar cultural, né? Ou até mesmo a um lugar político, sociocultural, englobando tudo isso daí. Então, nós temos a seguinte tese diante do autor, que o autor nos apresenta. As renovações dentro da igreja cristã, na história da igreja cristã, aconteceram sempre pela margem, sempre pelas periferias. Então essa é a tese. Aí, por que acontece isso no decorrer da história da igreja cristã? Primeiro ponto, ele diz que é para demonstrar a soberania de Deus. Porque quando o homem, de alguma forma, tem uma renovação, essa renovação espiritual, né, social, da intervenção divina, ela acontece. Os homens têm a capacidade de entender a mensagem divina, eles ampliam essa mensagem então se alarga por um grande número de pessoas e então, de repente, esses homens institucionalizam a verdade e se sentem donos da verdade e se sentem portadores das palavras de vida eterna. Quando esses homens eles fazem isso e institucionalizam então a soberania ou a renovação advinda
de Deus, né, no movimento espiritual. Quando os homens institucionalizam isso, Deus de alguma forma sai desse lugar. Não que ele sai desse lugar completamente, né? A questão é que essa renovação ela vaza, porque Deus não é algo palpável. Deus não é algo que se pega. Deus é espírito, ele vaza. Quando os homens tentam agarrá-lo, tentam enclausurá-lo em uma determinada instituição, em um determinado local, em um determinado lugar, em uma determinada prática, quando o homem tenta enclausurar Deus, Deus vaza, porque ele não se permite ser pego por ninguém. Então, quando o homem fecha em instituições, se acham sabedores e donos da verdade, o espírito vaza. É como se o espírito fosse uma espécie de líquido, uma espécie de vento, de sopro, que ele sopra onde ele quer, quando ele quer, porque nós não conseguimos pegá-lo. Então ele vai dar algum exemplo. Por exemplo, nós podemos ver os movimentos ou as renovações do Espírito Santo na igreja através de uma série de eventos. Por exemplo, o Egito, onde o povo foi tornado escravos, né? São periféricos, são povos marginais, estão à marginalidade daquela sociedade. Ou, por exemplo, Jesus, que nasceu em Nazaré, né? Jesus poderia ter nascido em algum centro, vamos dizer assim, urbano, com grande importância de exportação para o mundo antigo, mas Jesus escolheu então nascer em Nazaré. É um lugar marginal dentro da sociedade. Ou então os próprios discípulos a quem Jesus havia escolhido, a maioria deles eram galileus. Galileus era um povo que era tido dentro do judaísmo e ou para os fariseus como um povo abaixo, era um povo discriminado, era um povo marginalizado. Ou então nós podemos ver movimentos mais recentes, quando nós pegamos o movimento histórico do pentecostalismo, o pentecostalismo histórico, ele também surge às margens, ele também surge nas periferias, assim como o próprio metodismo, né? O alavanque ou a grande divulgação do metodismo que expandiu a igreja metodista a ponto de hoje ser a terceira maior igreja protestante, por exemplo, na América do Norte, na Europa, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas o que fez com que o metodismo viesse a vir à tona enquanto uma instituição grande, no início foi primeiro Wesley, né, John Wesley, que havia sido rejeitado, os púlpitos foram fechados para ele, por isso ele diz, né, o mundo é a minha grande paróquia, porque já que fecharam os púlpitos para mim, eu abro o mundo para mim, para que eu possa pregar, né? Era um movimento de certa forma à margem, ele era um homem à margem de todo esse contexto eclesiástico, e o próprio metodismo tem uma função muito grande pelos próprios leigos, né? Os leigos foram os que levaram o evangelho, a mensagem metodista adiante. Ele vai dizer o movimento espiritual na periferia e na margem demonstram a soberania de Deus. E o ponto 2 que ele vai dizer é que, de alguma forma, as renovações acontecem sempre à periferia e sempre à marginalidade da sociedade, porque isso demonstra a criatividade de Deus refletida ou manifesta através do homem. E aí ele cita pra gente que Paul McColgan diz que a fronteira, ou seja, a margem, ela é um lugar de inovação. Ela é um lugar onde a inovação acontece, onde as transformações acontecem. Tá certo que a gente hoje em dia tem essa visão bastante militar das fronteiras, de proteger as fronteiras, porque as fronteiras são lugares de ataques sucessivos constantemente, mas nesse sentido a fronteira é um lugar que possibilita a inovação, ou vamos dizer, a síntese dos contrastes, né? A fronteira é um lugar onde nós temos a síntese dos contrastes. Vamos dizer que a fronteira é uma espécie de falésia, né? Um lugar onde nós não conhecemos os opostos da água e da terra, né? Nós temos então o humus,
o, 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 o híbrido, vamos dizer assim. Em terceiro lugar, ele vai dizer que a fronteira é como se fosse uma espécie onde nós deixamos de olhar para nós mesmos e olhamos para o horizonte. Essa imagem eu achei fenomenal. Paul Pierson traz essa imagem e é uma imagem que eu acredito ser fenomenal. Quando nós olhamos para o centro, quando nós olhamos para nós mesmos, e aí eu lembro da imagem que o Wesley traz para a gente, de que o homem já nasce encurvado para o próprio umbigo, né, idolatrando e venerando a si mesmo, na barriga da mãe ele já está assim. Essa imagem que o Wesley traz é interessante, ou que Lutero traz para a gente, perdão, essa imagem ela é super interessante porque é o seguinte: a partir do momento que o homem para de olhar para o próprio umbigo e ele levanta a sua cabeça, ele começa a olhar para o horizonte, ele começa a olhar para o outro. A partir do momento, né, que nós paramos de olhar para o centro, para os nossos centros metropolitanos e tudo mais, e chegamos diante da fronteira e olhamos para o horizonte, nós começamos a ver outras pessoas, outras realidades, outras culturas, outras propostas. E aí isso é interessante, porque ele diz o seguinte: é como se o homem deixasse de olhar para si e começasse a olhar para o mundo. Isso ocorre hoje, ele vai dizer, pela Ásia, pela África, na América Latina, né? É como se fosse, se nós vivêssemos um momento pós-cristandade, pós-denominacionalismo, pós-denominacionalismo, né? São movimentos, esses movimentos que estão na fronteira, que estão à margem da sociedade, que conseguem olhar para horizontes, que conseguem olhar para outras realidades, eles de alguma forma se tornam mais eficientes na comunicação com as comunidades regionais. Isso é interessante. Então, só para a gente terminar esse breve comentário do Paul Pierson e de seu livro, que é importante, ele diz o seguinte, um quarto ponto que eu acho importante nós ressaltarmos: todas as vezes que a igreja cruza fronteiras culturais, ela deve reexaminar-se. Cruzar as nossas fronteiras é de alguma forma um convite a nós nos reexaminarmos enquanto igreja. Ele vai dizer o seguinte: em Atos 15 nós temos a primeira discussão, o primeiro debate teológico e missiológico, que é a questão da circuncisão. A questão era, muitos judeus haviam se convertido e alguns gentios começaram a chegar até a fé cristã. E o debate era: esses judeus eles precisam de ser circuncidados, que era ou melhor, esses gentios eles teriam de ser circuncidados, que era uma prática judaica, ou eles seriam salvos pela fé? Em outras palavras, deveria cumprir a obra da lei e aceitar a Jesus pela fé? Era uma junção? Ou eles poderiam apenas aceitar a Jesus pela fé e seriam salvos? Esse era o debate, era um debate teológico e era um debate também missiológico, porque até que ponto o pregador ou missionário ele pode chegar no campo e impor a sua cultura ao povo ao qual ele está tentando pregar o evangelho. Essa é uma questão missiológica e uma questão teológica. Então a resposta que a igreja faz ao se reexaminar é a resposta de que eles não precisariam então ser circuncidados, porque eles eram salvos pela fé em Cristo, e também não precisariam se tornar culturalmente judeus, porque a cultura deles, o evangelho de alguma forma se adaptaria àquela cultura, não porque o evangelho é frouxo, mas porque o evangelho ele é multiforme, né? A graça de Deus é multiforme. É a mesma questão que nós encontramos em Romanos, né? Romanos a gente tem o capítulo 6 direcionado especificamente, se eu não me engano, aos gentios, Paulo dizendo que, não é porque vocês são salvos pela graça que vocês vão pecar, e quanto mais se peca, mais graça se tem, né? Mais perdão se obtém. Paulo está dizendo isso para os gentios, então vocês precisam ter um pouco de bom senso, um pouco de moderação, vocês precisam de compreender o evangelho e agir de acordo
com aquilo que o Evangelho diz também. E aí vem Paulo no capítulo 7 e bate nos judeus e fala assim: gente, vocês não estão entendendo, eu guardei a lei, eu segui a lei, eu vivi a lei, mas infelizmente a gente não consegue, a gente não é salvo pela lei, não há possibilidade de cumprir a lei na plenitude. E aí Paulo chega naquela clássica conclusão, né? O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, que eu quero afastar de mim, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí vem Paulo e dá a resposta que a igreja, se reexaminando, chegou à conclusão. No capítulo 8, verso de número 1, há uma libertação, tanto para gentios quanto para os judeus, porque a fala dele é: portanto, condenação nenhuma há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele levou sobre nós, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos pecados e aquilo que nos condenava. A cédula que precisava para pagar a nossa dívida, a nossa nota, o nosso débito foi paga. Nós não temos mais nada para pagar. Não há nada que nós façamos para que haja crédito de Deus para nós, não há nada que nós façamos para que haja débito de Deus para nós, porque o crédito e o débito de Deus foi passado em um único cartão na conta de Jesus Cristo que nos salvou. Então, esse livro, ele é interessantíssimo por trazer essa ideia das periferias. As renovações acontecem nas periferias. E eu gostaria, então, de comentar esses 4 tópicos que eu falei para você. A periferia, os movimentos, as renovações dentro da história da igreja aconteceram na periferia, porque ela demonstra a soberania de Deus, porque o homem não pode enclausurar a graça e o Espírito de Deus, ele é um vento que sopra onde quer. Ela também demonstra, essas renovações demonstram a criatividade de Deus que se revela e se demonstra através dos homens pequenos e frágeis que são usados pela graça. Terceiro ponto é que a fronteira é um lugar onde o homem é convidado a deixar de olhar para si, a olhar para o horizonte. E em quarto lugar, porque todas as vezes que a igreja cruza as fronteiras, nós somos convidados a uma examinação, uma autoavaliação dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas culturas e daquilo que nós entendemos enquanto evangelho. Eu gostaria de encerrar esse Pincelada do Saber pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí se você gostou do vídeo, compartilhar com os seus amigos, com a galera toda. É um vídeo, como eu disse, teológico. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar tchau! When I gave